Olá, seja bem-vindo à live Além do Sintoma. Nessa live eu vou falar com você sobre o porquê e o como eu criei o método Ressignifique. É um prazer enorme para mim estar aqui. É um prazer enorme poder estar compartilhando com vocês um pouquinho disso que para mim é uma história já de cerca de 12 anos. Eu coloco mais ou menos 12 anos de consultório porque eu comecei a atender muito antes de oficialmente estar no consultório. Mesmo nos trabalhos em organizações eu já atendia pessoas, já olhava para além dos sintomas das pessoas. Hoje o meu grande objetivo com vocês é poder ampliar um pouquinho dessa visão do porquê e do como esse método surgiu. Porque muitas pessoas me perguntam, né? Tá, Manu, mas como é que você criou esse método? E eu preciso dizer para você que na verdade não existe um método específico. Eu não tive um momento em que eu cheguei no consultório e disse, bom, então agora eu vou criar um novo método. Pelo contrário, a criação do método ela foi um processo de elaboração interna e também observação de como os pacientes iam resolvendo seus problemas emocionais, seus sintomas, ou de como eles iam ainda precisando de mais sessões, Desde pequena eu sonhava em poder ajudar pessoas. Então, quando as pessoas me perguntavam qual que era o meu sonho, era ajudar pessoas e ser feliz. E dentro desse objetivo, a psicologia veio como uma oportunidade. Porém, no decorrer da psicologia, eu fui conhecendo várias e várias outras abordagens e várias formas de olhar com profundidade, de olhar com verdade para as pessoas e para os sintomas acima de tudo, né? Porque o que acontece? Nós, quando nascemos, a gente é a essência, a gente é quem a gente é de verdade, né? Então a gente tem essa conexão espiritual, essa conexão com o divino, né? Respeitando aí a crença de cada um. E a gente tem muita clareza do que a gente veio fazer aqui, de quais que são os nossos gostos, o que faz sentido na nossa história e o que não faz sentido na nossa história. Só que aí a gente vai crescendo e a gente vai começando a conviver em sociedade. As pessoas, de modo geral, elas têm muitas regras, muitos quadradinhos, digamos assim, pra gente se encaixar, né? Então, o que é uma boa menina, o que é um bom menino, o que é bonito, o que é feio. E o mesmo vai acontecendo com as emoções. Nas emoções, a gente vai sendo ensinado o que pode demonstrar, o que não pode demonstrar, o que é aceitável que você fale, o que não é aceitável que você fale. E a partir desse momento, as coisas vão acontecendo e nós, né, as crianças de modo geral, lá no passado, a gente vai conseguindo se encaixar, a gente vai buscando se encaixar, porque a gente tem uma necessidade de agradar, tem necessidade de ser aceito, de se sentir acolhido, e isso não é um problema até que os sintomas comecem a aparecer, seja na infância, seja na adolescência, seja na idade adulta, porque nós vamos racionalizando toda a nossa história. Então a gente vai cumprindo regras, vai atendendo expectativas, vai buscando agradar verdadeiramente as pessoas que estão próximas. É como se fôssemos nos desconectando de nós mesmos. E quando isso começa a acontecer, a gente vai ficando muito racional. A gente vai saindo do sentir. Quem sou eu? Aí sabe as perguntas, né? Que todo mundo fala, porque eu não gosto de falar de autoconhecimento, porque me perguntam. Me conte um pouco mais sobre você. Então é muito mais fácil falar do outro do que falar de si mesmo. Porque quando a gente olha para nós, existem muitos filtros de julgamento, de culpa, de cobrança. E existem muitas coisas que às vezes não queremos olhar. E aí, quando a gente fica só fechadinho ali no nosso casulo, a gente não consegue, às vezes, elaborar tudo aquilo que a gente precisaria elaborar, entender, ressignificar.
E às vezes é necessário um profissional para te ajudar, às vezes é necessário um curso de autodesenvolvimento e autoconhecimento para você conseguir sair daquela tua visão fechada e expandir a tua visão. Porém, aí precisamos de coragem, né? Só os corajosos conseguem olhar profundamente para si e buscar as suas verdades. Mas além de buscar as suas verdades, de buscar ressignificar aquelas verdades. Porque verdade é tudo aquilo que algum grupo de pessoa acreditou. Só que verdade absoluta não existe. As verdades absolutas que existem é: todos os seres humanos de qualquer raça, de qualquer lugar do mundo precisam respirar. Todos nós precisamos de água. Todos os seres humanos precisam de água para sobreviver. Isso é uma verdade. Agora, dizer que todos os seres humanos precisam de comida para sobreviver, isso é uma crença. Porque existem pessoas que vivem de luz, existem pessoas que vivem de sol. Então, são outros olhares, são outras formas de ver, são outras formas de sentir. Então, veja, talvez para você possa ser verdade. Não, mas eu não vivo sem me alimentar. Mas e para o outro? Para aquela pessoa que vive de luz, que vive de meditação, que se alimenta por outras fontes. Para essa pessoa, alimentar-se não é uma necessidade. Logo, para ela existir, não é uma verdade que ela precisa se alimentar. Então, quando nós olhamos para o nosso mundo, a gente olha para as nossas verdades. E quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor, né, a gente vê as verdades das pessoas. E muitas delas a gente vai tomando como nossas. Só que aí essas verdades, elas não exatamente são verdades, elas são crenças. E sendo crenças, é possível que a gente possa alterar, que a gente possa modificar. Então, se lá na tua infância, se na tua adolescência, ou até mesmo se no teu trabalho, você está em contato com pessoas, né, que desvalorizam, que desrespeitam, que dizem coisas sobre você, que você é lento, que você é devagar, que você não se importa com as outras pessoas, que você é bom ou que você é ruim. Tudo aquilo que o outro fala de você é, na realidade, uma confissão interna. Porque eu só consigo falar de você aquilo que existe dentro de mim. E tudo aquilo que eu reconheço no outro é porque está em mim, seja bom ou ruim. A gente não é treinado, né? A gente não é educado, digamos assim, para a gente ser responsável por nós mesmos. A gente vai sendo educado para culpar o outro, para responsabilizar o outro. E quando eu responsabilizo o outro, eu tiro de mim esse poder de fazer escolhas. Então, quando eu comecei a atender no consultório, muitas pessoas chegavam para mim me dizendo: Emanuele, mas o meu grande problema foi a minha família. E aí vários rótulos, né? Uma mãe narcisista, um irmão agressivo. Então, pacientes que chegavam, né, culpando o outro. Muitas pessoas chegavam no consultório com traumas, tinham vivido cenas traumáticas, abusos, né? Pessoas exatamente muito feridas e muito machucadas emocionalmente. Muitas pessoas também já com queixas físicas, somatizações das mais diversas formas. E aí o que nós estamos acostumados à área da saúde de modo geral? Existe um sintoma ou existe uma doença, logo eu preciso resolver esse sintoma e essa doença. E quando eu falo em resolver esse sintoma e essa doença, o que é praticado e a crença da maioria das pessoas é: eu tô com um problema, eu tomo um remédio e esse remédio, ele vai me anestesiar, ele vai fazer com que eu simplesmente não sinta aquele desconforto.
Só que o remédio, ele é paliativo. Ele vai te fazer deixar de sentir. E existem também pessoas que vão buscar o processo terapêutico, vão trabalhar assim essa parte também da espiritualidade, só que ficam muito apaixonados pelo sintoma. Ah, então eu estou procrastinando, eu preciso resolver a minha procrastinação. Eu estou com ansiedade, eu preciso resolver a minha ansiedade. Aí o que acontece? Quando melhora, não resolve, eu já me sinto bem e eu desisto desse processo. E quando eu saio desse processo, eu deixo de olhar para a real causa daquele sintoma que eu estou vivenciando nesse momento. E quando eu deixo de olhar para a real causa, eu deixo de olhar para a raiz. A raiz daquele meu sintoma, daquele meu bloqueio, daquela minha dificuldade, seja ela emocional ou física. E quando eu não olho para a raiz, eu melhoro ou eu resolvo por um tempo aquele problema. Só que se a minha vida seguir e eu estiver diante de uma mesma situação ou de uma situação parecida que desencadeou a ansiedade, que desencadeou a procrastinação, eu vou estar de novo naquele mesmo sintoma, vou estar de novo naquele mesmo problema, eu estarei novamente naquele mesmo conflito. E se eu continuar apaixonada pelo sintoma, eu vou de novo para o medicamento, eu vou de novo para buscar a melhoria daquele sintoma, daquele problema, mas eu não vou buscar resolver. E aí, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque me incomodava semanalmente eu receber pessoas trazendo os mesmos problemas, só mudava a figura, né? A pessoa chegava com queixa de relacionamento, beleza, se olhasse só para o sintoma, então resolve ali com o marido, resolve ali com a esposa. Aí o que acontecia? Não dava 2 semanas. Não, porque agora o problema é com meu filho. Tá. Aí resolvia ali o sintoma, aí de repente ia para um outro, né? Voltava o paciente aí numa outra sessão. O problema já não era mais o marido, o problema já não era mais o filho, o problema era o chefe. E aí eu percebia que vinha sempre uma repetição de padrão. Mudavam as pessoas, mas o padrão era o mesmo. Era dificuldade de relacionamento. E aí, ao perceber isso, essa repetição, eu tinha dentro de mim uma sensação de eu não estou ajudando essa pessoa a resolver o problema dela. Eu estou fazendo a terapia do band-aid. A pessoa está com uma ferida, a pessoa vem para mim, me traz o sintoma, eu coloco um band-aid. E quando eu faço um curativo naquele problema e naquele sintoma, eu não estou exatamente resolvendo. Eu estou fazendo o que a maioria das pessoas querem, que é colocar o problema embaixo do tapete. Então, assim, tá doendo, eu tô com sintoma, eu preciso resolver esse sintoma. Se eu tomei remédio ou se eu fiz uma terapia band-aid, eu não tô mais sentindo ou eu não tô mais vendo, logo não existe. Só que aí existe uma grande mentira. O problema existe sim. Ele só não está sendo visto porque tem o band-aid ou sentido porque tem uma anestesia aí com o medicamento. Emanuele, então você é contra utilizar a medicação? Não sou contra utilizar a medicação, não sou contra a medicina tradicional, a psicologia tradicional, a terapia tradicional. Acho que tudo ajuda e muitas vezes é necessário incluir, né? Muitas vezes eu tenho muitos pacientes que se utilizam de medicação, mas também se utilizam do quê? Desse olhar mais profundo, porque às vezes o cérebro tá tão desorganizado neuroquimicamente que ele precisa realmente da medicação. Agora, se a pessoa ficar só com a medicação, quando ela tirar a medicação, o problema tá ali. A ferida vai estar aberta. Ou o curativo vai estar ali, não vai estar sendo visto, não está verdadeiramente resolvido. E o fato de perceber isso, né, de perceber essa repetição de padrão, e eu ficava muito incomodada com isso, porque eu falei, gente, deve existir uma maneira de olhar para isso de uma forma em que eu possa resolver a raiz.
o que está gerando esse problema de relacionamento. Só que ao fazer olhar para trás, beleza, então eu entendo que existe um problema emocional que eu estou vivendo agora, um sintoma que eu estou trazendo agora, e eu vou olhar para o meu passado. Aí o que eu fui percebendo, né? Olhar para o passado, entender então que eu estou com dificuldade de relacionamento no presente. E essa dificuldade de relacionamento veio, sei lá, da minha infância, de alguém lá do meu passado. Só entender isso não verdadeiramente me causa conforto. Porque, então eu entendi que o meu problema, digamos assim, tá lá no passado. Aí eu fui percebendo que existiam pessoas que tinham consciência que o problema delas era o passado, eram as relações do passado. Só que aí o que acontecia com as pessoas? Elas ficavam apaixonadas pelo passado, ficavam a tal das sofrenildas. Aí o que começava a acontecer com as pessoas? As pessoas chegavam para mim e me diziam assim: olha, Manoel, eu tô passando por um processo depressivo, tô passando por um processo ansioso, mas o meu problema realmente foi minha família. E aí vinham várias falas, né? Várias falas diferentes. E quando eu me dei conta disso, que ajudar a pessoa a olhar para a raiz dela era e continua sendo muito importante. Porém, às vezes eu dava uma arma, porque aí o que ela começava a fazer? Não, agora o problema não é mais meu. Agora o problema, eu entendi onde é que tá o problema. O problema é a minha família. E aí o que acontecia? Ao invés de as pessoas olharem para aquilo como, nossa, olha, que bacana, eu entendi que essa é a raiz do meu sintoma, então eu vou resolver isso. Não, as pessoas se colocavam no papel de vítima e começavam a culpar e a responsabilizar as outras pessoas. E aí eu percebia que entregar a raiz para as pessoas, para algumas pessoas, funcionava maravilhosamente. Porque daí as pessoas diziam: ai, que bacana, agora eu sei qual que é meu problema, então agora, Emanuele, você vai me ajudar a limpar, a ressignificar, a liberar essa emoção. Perfeito! Essas pessoas, eu sentia que elas estavam realmente dedicadas e querendo resolver aquilo. Mas existia um outro grupo de pessoas que elas se apropriavam daquela informação e elas faziam o quê? Elas ficavam justificando. E justificando de que maneira? Dizendo: olha só, eu tive uma infância muito difícil. Só se eu nascer de novo para eu fazer diferente ou para eu ser diferente. Então, que pena, nessa existência, a minha vida é assim. E essas falas, gente, me incomodavam de uma maneira que vocês não têm ideia. Essa repetição, né, das pessoas trazendo sempre as mesmas queixas, mudando os personagens. Essa questão da vitimização. Eu acabava, né, quando eu ajudava eles a olharem para o passado deles, eu acabava criando sofrenildos e sofrenildos. Eu falei: acho que eu não resolvo também, acho que eu não ajudo as pessoas fazendo isso. E aí foram vindo técnicas, né? Veio esse olhar também, né, mais profundo para a causa raiz das pessoas. E aí o que eu fui percebendo? Que entregar a causa raiz ajudava. Muitas pessoas se sentiam ajudadas, mas não era suficiente. Fazer uma técnica de PNL, fazer uma técnica de hipnose ajuda, resolve algumas coisas, resolve muitas coisas. Mas se você não ajuda a pessoa a entender qual que é a raiz dela para fazer a técnica de hipnose, para fazer a técnica de reprogramação mental, você, enquanto terapeuta, não resolve. Porque aí, se você fica muito apaixonada pelo sintoma, você vai querer fazer o quê? Você vai fazer reprogramação do sintoma. Mas se você ressignifica o sintoma, você está resolvendo uma parte, mas você não está resolvendo a raiz realmente. Porque o passado, ele te constrói, ele te faz ser quem você é. Só que se você não conseguir olhar para a tua história e entender que fez você ser quem você é, e você está verdadeiramente na família que você precisa estar para fazer o teu processo
evolutivo, você não vai resolver desde a raiz aquele teu problema ou aquele teu bloqueio emocional. E outra coisa que acontecia muito no consultório comigo era pessoas que chegavam tão apaixonadas pelo sintoma delas que elas tinham ganhos secundários com aqueles sintomas. E elas nem queriam olhar para o passado. Sabe aquelas pessoas que chegam para você às vezes e dizem: o passado já passou, para que eu vou ficar mexendo, olhando para isso? Eu não quero olhar para isso. E aí eu percebia que eram pessoas que vinham para o consultório para que eu ficasse passando a mão na cabeça, para que eu ficasse dizendo: ai, coitadinha de você. Isso é terapêutico, porque existem muitas pessoas que não têm pessoas que ouçam. Porque a gente é treinado a falar, né, galera? Mas e quem é que é treinado a escutar? E veja, né? Olha a nossa natureza. A gente tem dois ouvidos e uma boca. Teoricamente, a gente deveria ouvir mais do que falar. Então, existem muitas pessoas verdadeiramente que precisam ser ouvidas. E existem muitas pessoas que se utilizam dos sintomas e das doenças para serem ouvidas, para terem atenção. Famílias que têm pessoas muito adoecidas, a pessoa às vezes tem dificuldade de ser saudável, porque a pessoa só é vista quando ela tem uma doença. E quando a pessoa se dá conta disso, é uma quebra de padrão para ela. Muitas pessoas, elas são apaixonadas pelo sintoma porque elas têm ganho secundário. Elas se permitem continuar com o problema, com a doença, com o sintoma, justamente para que ela continue fazendo parte daquela família. E essas pessoas apaixonadas pelo sintoma eram as pessoas mais difíceis de ajudar e de tratar, porque elas só percebiam que perderiam se melhorassem. Teoricamente, uma pessoa que busca ajuda, ela está buscando resolução. Mas a resolução pode ser quebrar aquela imagem que foi trazida pelos pais, pelos avós, pelos bisavós. Eu me via também muitas vezes limitada na argumentação, limitada na forma de ajudar aquela pessoa. Porque eu precisava ajudar ela a perceber que, para que, se ela quisesse de verdade se liberar de toda aquela crença, ela precisava assumir o volante do carro da vida dela. É como se a vida dela fosse um carro e quem estivesse dirigindo aquele carro fosse a doença ou fosse a família. Então, eu precisava ter recursos, enquanto terapeuta, para que a pessoa pudesse querer sair, tirar aquele sintoma, tirar aquela doença do volante da vida dela e se colocar dentro, se colocar no volante do carro. E às vezes eu tinha essa dificuldade. Quando as pessoas começam a perceber que elas vão mudar, que elas podem fazer diferente a vida delas, elas começam a fazer o quê? Ah, mas eu tenho medo de olhar para o meu passado. Aí o que as pessoas começavam a fazer? Começavam a se sabotar. Existem muitos pacientes que quando veem a oportunidade de mudança real e verdadeira, eles fogem da terapia, fogem do curso. E aí eu precisei entender isso e ajudar as pessoas também a entenderem que ver é ser livre. Ver a tua história, ver o teu passado, ver quem foram as pessoas da tua história que te causaram dor e desconforto, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiramente assumir o seu processo de autorresponsabilidade. Todas essas pessoas, elas vieram na minha história para quê? Para me fazer aprender e me fazer evoluir. E aí, se eu não olho para o passado, como que eu resolvo tudo isso? Porque muitas pessoas chegaram para mim em consultório me dizendo assim: Emanuele, você é a minha última oportunidade. Porque muitas pessoas, e talvez seja essa a tua crença, as pessoas me dizem assim: ai, Emanuele, mas terapia não resolve. Eu já cansei de fazer uma lenga-lenga, fica lá, conversa e nada resolve. Não é que nada resolve. A primeira pergunta é: você está disposto e disposta
a olhar profundamente para a tua história, não com um olhar de julgamento e querer ficar apontando quem que foi o errado, quem que foi o culpado, mas olhar verdadeiramente para a tua história e entender que você é a única e o único responsável por fazer diferente. E sim, existem muitos momentos em que você sozinho não vai conseguir fazer. Você vai precisar de um terapeuta, você vai precisar de uma pessoa que quando você paralisar, ela vá um pouquinho além e diga, olha, existe esse ponto do teu pai que você ainda não limpou. Só que se você ficar apaixonada demais pelo trauma, você não vai verdadeiramente se libertar, mudar, fazer diferente. E quando eu falo sobre todo esse processo, eu falo também de pessoas que já não acreditam que é possível mudar. Existem muitas crenças de doenças incuráveis. Eu acredito que se o corpo criou o problema, se o corpo criou a doença, ele também pode criar a solução. Só que para conseguir fazer isso, você também precisa acreditar nisso, porque isso é crença. Então, se você quer verdadeiramente colocar band-aid na tua ferida emocional, você vai ter pessoas e vai ter situações que vão te ajudar a isso. Se você quer olhar com profundidade, você também vai ter profissionais que vão te ajudar a olhar com profundidade. Só que quando as pessoas chegam com essa visão de que eu não adianta fazer terapia, eu já entendi todos os meus problemas do passado, mas o que adianta? Eu continuo tomando remédio, eu continuo verdadeiramente sofrendo de ansiedade, eu continuo verdadeiramente sofrendo de depressão, mas em algum momento você tomou essa responsabilidade para você? Em algum momento você entendeu que, como diria nosso querido Sartre, né? Não importa o que fizeram contigo, importa o que você faz com aquilo que te fizeram. E olhar mais profundamente exige de você sair da zona de conforto. Muitas pessoas têm essa dificuldade de assumir a luz que tem dentro de si. E quando eu saio da minha zona de conforto, eu passo por várias dificuldades. Eu tenho que escolher que direção eu vou seguir. E aí, o profissional, o terapeuta, para mim, tem muito esse papel. Tem esse papel de dizer, olha, você tá aí. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer e como fazer. Então, o terapeuta, ele tem esse papel também. Só que aí, gente, existe uma outra armadilha das pessoas chegarem querendo receitinha de bolo. Se eu der a receitinha que funcionou para mim, pode ser que não funcione para aquele paciente. Se eu tratei 50 pacientes com ansiedade, cada pessoa tinha uma receita diferente para resolver a sua própria ansiedade. Eu, enquanto terapeuta, precisava só ajudar ela a percorrer o caminho. Mas quem ia ter que decidir se ela queria percorrer esse caminho e a velocidade que ela queria percorrer esse caminho era a própria pessoa. Então, terapeuta não dá receitinha de bolo. Terapeuta não faz isso, gente. Porque a receita que funciona para mim não funciona para você. E eu vejo muitas pessoas indo para terapia com essa expectativa. Não, então eu vou chegar lá e a pessoa vai resolver todos os meus problemas. Não. Quem vai resolver teus problemas vai ser você. Mas muitas vezes a pessoa recebe, o terapeuta, ou a pessoa vai pro terapeuta com esse objetivo. E na primeira sessão eu já digo, olha que fazer terapia não é mamão com açúcar, não. Olhar para a causa raiz, ressignificar e reprogramar as emoções, não é mamão com açúcar, não. Mas é tirar o band-aid, é limpar aquela ferida. E ao limpar essa ferida, eu dou oportunidade para cicatrizar. Porque o nosso passado, ele faz parte de nós. E a gente não pode apagar aquele passado. A não ser que você tenha problema de memória. Caso você não tenha problema de memória, você precisa olhar com outros olhos para aquele passado. Então, a cicatriz vai existir. Só que a cicatriz não é a ferida aberta. Porque a ferida aberta, cada vez que você está numa situação semelhante,
bate, dói. E aí você tem que olhar para aquilo. Agora, quando você tem a ferida cicatrizada, você olha para aquilo e diz, nossa, que bacana. Minha história, né? Meus pais foram assim, minha família foi assim. Mas tudo isso me construiu, tudo isso me edificou, tudo isso me treinou para ser verdadeiramente quem eu sou hoje. E isso te dá um poder tão grande. E para os terapeutas também, quando você consegue fazer o teu paciente olhar para ele e entender que assim, ó, o recurso, o problema e a solução tá dentro dele. Tem uma frase que para mim faz muito sentido. O que é o terapeuta? O que é o psicólogo? A resposta é uma espécie de GPS que te faz voltar para você também. Se eu enquanto terapeuta, eu sou um GPS que ajuda a pessoa a voltar para ela mesma, eu posso dar receita de bolo? Eu posso dizer o que a pessoa tem que fazer, o que ela não tem que fazer? Eu vou estar dando a minha receita. E a minha receita vai funcionar para muita gente, mas não vai funcionar para todo mundo. Então, o grande papel do terapeuta, né, e o grande papel do método Ressignifique, que é o método que eu atuo, é fazer cada pessoa olhar verdadeiramente para quem é, acolher verdadeiramente a sua história, mas acima de tudo, despreocupar-se com a necessidade de agradar, despreocupar-se com a necessidade de se encaixar, porque é também desconstruir aquela imagem de que o que me falta, o outro me entrega. Dentro do princípio da autorresponsabilidade, dentro do princípio de que eu estou no volante do meu carro, eu preencho aquilo que me falta. Faço por mim, entrego para mim, porque quando eu faço por mim, eu assumo o volante do meu carro. Fui conversando com colegas e as colegas estavam cansadas, estavam desacreditadas. Ai, nossa, não adianta, não resolve, né? Tem paciente que realmente a gente só tem que passar a mão na cabeça. E essa coisa do não resolve, só tem que passar a mão na cabeça, é uma crença que às vezes, né, algumas pessoas vão recebendo aí no decorrer da história, da sua própria história. E existiam ainda situações em que eu ajudava a pessoa, ouvia a pessoa dentro das suas queixas físicas, emocionais, mas não resolvia. E aí, quando eu ia olhar para a espiritualidade daquela pessoa, aí é que as coisas começavam a ser e a fazer diferença para aquela pessoa. O método Ressignifique, ele olha para o ser humano físico, mental, emocional e espiritual. Existem 4 áreas que precisam ser olhadas e ouvidas. E o método consiste em olhar para o sintoma, sim, olhar para o sintoma. Mas ao olhar para o sintoma, você vai olhar para a raiz daquele sintoma. E ao olhar para a raiz daquele sintoma, você vai fazer o processo de ressignificação. E depois que você ressignificar aquela raiz, né, você vai fazer o processo de reprogramação. Todos os métodos funcionam até um nível. O método Ressignifique, ele junta 3 formas e 3 abordagens, 3 formas de fazer. É um método infalível? Não. Mas ele vai mais profundo, talvez, do que muitos outros métodos, para você verdadeiramente fazer a tua história diferente a partir de hoje, porque o passado ele não pode ser mudado, mas o futuro ele é construído pelas escolhas de hoje. Então, se você decidir ver a tua história, e aí o meu grande objetivo, gente, é poder criar essa onda de terapeutas da nova era. Terapeutas que possam olhar o ser humano como dentro do seu aspecto físico, mental, emocional e espiritual. Terapeutas que
consigam olhar primeiramente para as suas próprias dores, aceitar essas dores, ressignificar essas dores e reprogramar. Logo, quando você faz isso contigo, você consegue fazer isso com o outro também. O terapeuta da nova era ajuda a paciente a assumir a responsabilidade da sua própria vida. E assim é possível construir um novo eu, uma nova vida. Quando eu comecei a utilizar essa abordagem de ver o ser humano nessas 4 áreas, digamos assim, conseguir ajudar a pessoa a encontrar a causa raiz, ressignificar e reprogramar a sua história, aí os resultados começaram a acontecer. E quando os resultados começaram a acontecer, a fila de espera começou a acontecer. Porque eu comecei a receber muito mais demanda do que eu tinha condição de atender. E isso, dentro da minha área, é algo pouco praticado. Se você é terapeuta e você gostaria de ampliar um pouquinho a tua forma de ver, ampliar um pouquinho a tua forma aí de sentir, né, o mundo e os teus pacientes, quinta-feira você tem um encontro comigo às 7h07 da manhã. E se você é paciente, né, tá buscando um profissional que quer, e você enquanto paciente quer mergulhar, né, quer fazer um processo mais profundo para dentro de você, busque profissionais que tenham esse olhar de ir mais profundo, né? Não ficar só na borda, né? Eu fiz o método, né? Eu acabei criando o método Ressignifique, foi justamente para poder ajudar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Coloca o mundo no mudo e escuta o teu coração. Essa é a frase que vai nortear a nossa próxima live Além do Sintoma. Então, na próxima quinta-feira, às 7h07 da manhã, eu vou estar aqui com vocês para falar justamente sobre essa nova visão. Se você gostaria, talvez, de ser atendido por mim, eu gostaria de te convidar, então, para terça-feira, às 7h07 da manhã, tá comigo no Instagram e fazer uma solicitar para participar ao vivo comigo. Beijo, até!